Sejam bem-vindos ao Same But Different Podcast, onde exploramos histórias e experiências dos diferentes ângulos em relação a ideias e tecnologias de diferentes perspectivas. Bem-vindos, né? Hoje não temos aqui nenhum convidado, somos apenas os três. Vamos aqui partilhar aqui alguns minutos. Ora bem, portanto, arrancando por mim, eu gostava de levantar aqui o tema das ilações que consegui tirar ao fim de 3 sessões, de 3 podcasts, 3 episódios, e se calhar daquilo que eu gostava de ter aprofundado e que não consegui, portanto pode ser também uma ideia para o futuro, tudo por aí. Pronto, portanto, ainda aí é esse tema. É quase um paradoxo, mas eu gostava de aprofundar o tema, como é que se diz, da inteligência artificial do ponto de vista humanista. O que é que isso é? Eu passo a explicar. Por exemplo, eu vou buscar aqui um exemplo da minha atividade profissional, da minha empresa, para depois a gente tentar, para justificar, portanto, esse, portanto, esse sentimento de incapacidade que nós tivemos de ir aí. Por exemplo, portanto, na Nokia, uma das tarefas que são necessárias, né? Portanto, se para a gente pensar, vamos trazer aqui ao mundo das antenas que são instaladas tipicamente em postes ou em rooftops de prédios, o que é que acontece? Pá, infelizmente, e a nível do mundo global, no mundo inteiro, de vez em quando existem acidentes, existem pessoas que, inclusive, podem morrer, etc. Ou já morreram no passado. Portanto, uma das ações, um dos projetos que existe dentro do meu departamento é utilizar a inteligência artificial para prevenir isso. Isso é feito basicamente através de duas formas, que é quando as pessoas se vestem, estão prontas para subirem às torres, ter um scan em que a AI vai ver, portanto é mais em termos de image recognition, e reconhece se tu estás, porque existe um checklist que as pessoas têm que estar vestidas, ferramentas que utilizar, etc, etc. Portanto, aquilo bate aquilo tudo e diz se falta alguma coisa ou não. E outra é nos rooftops identificar problemas, por exemplo, cabos de alta tensão, aqueles espelhos, não é aqueles espelhos, boias, né? Como é que se diz? Pá, boias com gás podes, de vidro Não que tu sei o que podes é que meter o queres pé e dizer. que ires lá para baixo. Sim. Tipo cenas de laterais baixas, portanto, pronto, existe também essa aplicação em que tu fazes ali um scan e ele vai-te dizer quais é que são os alertas. Pá, é claro que as empresas não são conhecidas por isto, não é por isto que vendem mais ou vendem menos, mas são ferramentas para que o número de fatalities seja zero, né? Porque o que a gente quer é zero, né? Porque qualquer vida é demasiado. Trazendo isto para o nosso scope, portanto, esta humanidade. Nós falámos de educação, falámos da justiça, não é? Mas faltou aqui aprofundar, ou seja, a inteligência artificial está aí, existem, portanto, os cenários que nós aprofundámos, mas como é que pode ser utilizada, portanto, no ponto de vista da educação, para aumentar a qualidade da educação, do ensino, né, dos alunos, e na Isso. justiça, por exemplo, como é que podemos utilizar para acelerar os processos, para não haver os processos na justiça que sejam tão longos? Porque se calhar são Eu, os dois problemas, epá, ou um problema em cada área. dentro dos temas que nós discutimos, quer Yeah. dizer, eu agora quando tu falas disso, vieram-me duas coisas à cabeça. Uma, do ponto de vista, se tu quiseres, até de construção, não é? Ou seja, destas intervenções e da garantia da higiene e segurança no trabalho, não é? Uhum. Através de image recognition, ou de reconhecimento de imagem. E era uma das coisas. Ainda ontem estava a falar sobre isso, estava a falar com um amigo por causa da inteligência artificial. Ele fala, agora fala-se muito a questão de inovação e tanto o desenvolvimento, está toda a gente na crista da onda e que nos pode levar a um tema que nós podemos começar a falhar nas coisas básicas e fundamentais. E Hum. depois, entretanto, faltou alguns detalhes e faltam-me alguns detalhes por ignorância, provavelmente, não é? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, o exemplo que ele deu, olha, a ponto que caiu em Baltimore. Ou Yeah. seja, estamos tão avançados e tão evoluídos e depois, entretanto, pá, cai uma ponte, então, mas isto de género, não é? No século XXI ainda estão pontos tipo a cair, não é? E pronto. E agora, quando tu enunciaste isto e falaste disso, eu pensei, pá, até que ponto não há mecanismos, estás a ver, de inteligência artificial que podem ser colocados neste tipo de infraestruturas, prédios, pontes e tudo mais, que de alguma forma tenham alertas, não é?
pá, no que diz respeito à infraestrutura, seja por reconhecimento de imagem, qualquer outro tipo de parâmetros, não é? Pronto, porque há agora a data que eu acredito é que existe vistorias, não é? Auditorias Sim, mas se frequentes calhar nesse estilo de conservação mais, não é? Pá, um barco ir contra a ponte, isso é Pronto, é isso, não é? Claro, naturalmente, mas improvável. pronto. Mas às vezes, quer dizer, pode sinalizar alguma coisa não está a bater certo, sei lá, qualquer outra coisa, que é de género, que eu acredito hoje em dia são auditorias que são feitas de forma humana, mas ele disse que calhar tens um real time, não é? Não é só de parâmetros, de alertas, que é o que está hoje em dia, é mais de automatismos, mas algum tipo de estudo, sei lá, de padrões ou de comportamental. Pronto, isso era uma, que já pensei, que é da questão, ou seja, o AI na construção civil, isto era um tema claramente que eu gostaria tipo, de explorar, pronto. A outra questão da humanização, quando penso na aceleração, eu quando penso no AI, eu penso no sentido mais de imparcialidade. Que é o one size, de alguma forma, é tipo tu teres tipo um padrão. Por exemplo, quando tu pensas a nível legal ou de educação, as coisas hoje estão muito dependentes da interpretação, seja de um juiz, não é? Obviamente aquilo é baseado em lei, mas isto é a minha percepção, naturalmente. Aquilo é baseado em lei, é de estudo e tudo. Isto quer dizer, mas... Sim, mas portanto, nesse processo poderá acelerar, ou seja, que benefício podemos realmente tirar, não é? Tipo, se calhar como sociedade, mais do ponto de vista humanista e não de financeiro. É claro que a gente pode pensar isto de outra maneira, mas na parte financeira, né? The next big thing, a próxima app, essas coisas todas. Sim. Mas este tipo de... mesmo na educação, né? Será que isto Aqui, vai o quê? sim. Vai aumentar o gap Mas entre os alunos, vai diminuir? O que é que podemos fazer para... há aqui algo interessante que é, de facto é interessante porque nós sempre tivemos à volta, aqui no podcast, a inteligência artificial parece estar no centro, mas hoje estamos aqui a fazer uma abordagem diferente e que faz todo o sentido, na minha perspectiva, a nível ético humano, que é, não, o ser humano está no centro e todo o ecossistema anda à volta do ser humano, sendo aqui trazendo a inteligência artificial humanista, se quisermos chamar-lhe assim. Isto é tecnologia, o ser humano está no centro e à volta dele existe todo este contexto da inteligência artificial, da realidade virtual, da realidade aumentada. E pegando, e indo por aqui, explorando este caminho, todos nós já vimos projetos em alguns países que já têm, eu não sei se têm inteligência artificial ou não, em que existem câmaras na sala de aula. Nessas câmaras, os miúdos também têm PCs, tablets, e depois está todo o software a dar indicação a um dashboard ao professor a dizer aquele aluno tem mais dificuldade, este aluno está a correr bem. Então as câmaras estão já a reconhecer a emoção da criança, a frustração, e o professor está a controlar aquilo tudo a este nível, já esse tipo de projeto. Trazendo a realidade virtual, e eu sei que isto existe já em Portugal há uns anos, se não estou em erro, a intervenção em barragens. Sei que existe um projeto de manutenção em que equipas que vão fazer manutenção do equipamento estão em realidade aumentada. A realidade aumentada está a fazer streaming, onde está a equipa toda de engenharia, de investigação, e eles estão a dar indicações à pessoa com base naquela realidade aumentada, e a pessoa está a perceber o que é que eles estão a dizer, olha, vai para ali, e os próprios óculos estão a dar a indicação do que é que tem que fazer. Isto é a verdadeira realidade aumentada, que não sei se já casou, com certeza que já casou a realidade aumentada com a inteligência artificial. Isto levando ao ensino, e agora tendo aqui, viajando ainda mais, imaginem o que é os alunos com uma realidade aumentada e conseguirem então estudar biologia e conseguirem ter percepção através da realidade aumentada, a interação, e ter a inteligência artificial a puxar com base na capacidade e resposta daquela criança. Porque aí já adequas o ensino à capacidade daquela criança com base naquilo que lhe estás a dar. Bom, aqui agora levou-nos quase que suprimi o professor, mas pronto, não é esse o intuito. O professor está a monitorizar isto tudo, não é? E está, depois se calhar tem uma intervenção one-to-one, individual com o aluno para ajudá-lo, não sei. Mas viajei um isso pouco agora. Não, isso é uma das coisas, muitas das vezes, eu já li,
E tenho observado algumas pessoas que manifestam o facto de hoje em dia muito conteúdo estar a ser utilizado e começar a ir ser muito semelhante um ao outro. Porquê? Cá hoje em dia está muita gente a criar inteligência artificial, tools como o ChatGPT, não é? Para criar conteúdo online. E o que acontece é de género, aquilo está a utilizar tudo o mesmo modelo de linguagem, e aquilo, se não fizeres muito tuning daquilo, as expressões e tudo são muito semelhantes. Mas a verdade é que o que eu defendo ou o que eu vejo é de género é que é ao contrário, é o oposto. Não é no sentido de tu começares a criar AI para criar conteúdo, é tu começares a utilizar a AI para adaptares o conteúdo, não é? Ou seja, porque eu aprendo de forma diferente, ou de género, o texto me pode entrar de uma forma diferente. Quer dizer, a verdade é que hoje em dia eu acredito que já hoje em dia não se cria nada, só se reproduz de alguma forma com uma nuance diferente. E a verdade é esta: eu posso ler um livro que tem um impacto grande para mim, como tu podes ler outro, o tema é o mesmo, mas o facto de estar escrito de forma diferente e com uma abordagem diferente tem impacto em mim que não teria em ti. E pronto, e aí o AI, como tu estás a dizer, numa sala de aula é esse, pode adaptar determinado conteúdo à forma da pessoa aprender ou para fazer o clique. Tem temas que me vêm à cabeça quando a gente pensa na parte humana, é a questão dos dados, não é? Porque isso depois está a ser tudo capturado e tudo armazenado, e é aquela questão. E pronto, como tu, quando estiveste na Revolução Industrial, tinhas a parte das fábricas, e na altura o problema era as pessoas a trabalhar em ambientes, estás a ver, que eram nocivos para a saúde mesmo, trabalhar não sei quantas horas por dia, tipo em ambientes fabris, que aquilo do ponto de vista físico era extremamente danoso, e foi na altura quando começaram a surgir a necessidade dos sindicatos, que eram os sindicatos eram muito mais focados na saúde física, não é? Das pessoas, até porque havia poucos dados na altura de saúde mental. Hoje em dia há um maior cuidado pela saúde mental, não é? E a verdade é que casos de baixa médica e tudo, está cada vez mais, ou seja, eu pelo menos tenho conhecimento, não tenho os dados estatísticos, mas a verdade é que à volta há pessoas mais, não é, com baixas psicológicas e tudo mais. E eu acredito que vai ser importante nesta fase o aparecimento do AI, se pensarmos de uma forma humana, um maior cuidado e atenção para a saúde mental dos trabalhadores, não só, por exemplo, dos alunos, mas dos trabalhadores de uma forma geral. Que isto é um pouco ao encontro daquilo como kick-off que o Rui deu hoje, não é? Que é, ok, vamos colocar o ser humano no centro e vamos ao extremo, que é evitar ao máximo as fatalidades, ok? Como é que podemos reduzir, convergir isto para zero, que esse é o principal objetivo. E como é que a inteligência artificial, que se calhar hoje trouxemos aqui a realidade aumentada, pode ajudar nesse contexto também. O que é que está a ser feito atualmente é uma grande questão. Agora, é interessante. Voltando aqui Olha, força. voltando só aqui um bocadinho atrás, aqui aos temas portanto, desse centralismo humanista, mas se a gente pensar a nível do país, né? Por exemplo, esse exemplo da educação, com os óculos e não sei o quê, para tu, é claro que precisas sempre das aplicações que vão transmitir esse conhecimento dessa maneira, etc. Mas depois precisas do investimento, né? Precisas de fazer chegar isso às escolas todas. Portanto, agora a questão é, será que, portanto, isto na parte da educação, na parte da justiça não tem tanto tacto, por causa que ainda não existe um bocado existem advogados privados, mas não existe uma justiça privada. Portanto, eu queria focar isto depois quase torna-se uma visão política, né? Do público versus o privado, como é que as coisas vão evoluir, como é que nós como sociedade, portanto, nos três pilares da nossa sociedade que nos torna democrática, né? Portanto, educação, saúde e justiça, como é que a inteligência artificial pode ajudar? E a questão principal é, mas ela vai ajudar ou vai clivar o fosso maior e as desigualdades entre as pessoas? Ok? Se pensares a nível da saúde, porque aí já temos o balanço entre privado e público. A inteligência artificial aplicada à saúde, ela vai chegar primeiro. Portanto, as aplicações vão ser. Aquilo é um mercado, né? A saúde é um mercado a nível mundial. Portanto, as aplicações vão chegar, né? Os equipamentos vão chegar, os equipamentos mais a aplicação X, que vai potenciar o equipamento e provavelmente o diagnóstico e essas coisas todas, isso vai chegar. Mas se não chegar também ao nível público, o que é que a inteligência artificial vai trazer para esse vetor?
uma maior disparidade. Estás a ver o contrassenso que é? Portanto, daí a minha questão de ser humanista, né? De ajudar as pessoas, mas será que, não é? Pois, exato. Será que Teremos entrado só. numa era em que toda esta tecnologia o que irá trazer é um maior fosso entre as pessoas a nível social, não é? Eu vejo isso, eu estava a discutir ontem isso, por acaso, que era porque a minha visão tem sido uma de, ok, esta questão de democratização do AI e do acesso a toda a gente e esta Será questão que é da assim tão tecnologia. democrática? Yeah, exato. E a questão de hoje em dia, o conhecimento é mais acessível a todos, não é? E há uma menor, vá lá, estratificação de classes sociais ou até de poder, não é? Porque agora qualquer pessoa, desde que tenha acesso à internet, de facto consegue, não é? Estudar física e não precisas ter um professor ou o Sim, acesso. a internet Só foi uma revolução dos anos 90. Estamos isso, em só como. 2024. Pois, e agora, exatamente, da mesma forma que eu pensava, não é? Quando eu penso, por exemplo, dos meus pais, quando eu começaram a aparecer os computadores, eles não tiveram capacidade de acompanhar, não é? Ou seja, podem estudar, mas não da mesma forma, não é? Que nós crescemos e acompanhámos. E era o que eu também estava a pensar. Agora tenho os meus filhos, quando os meus filhos tiverem tipo 20 e tal anos, não é? Eu provavelmente não vou estar a conseguir acompanhar. Mas para eu não estar a conseguir acompanhar, a tecnologia tem que estar numa forma de algo tão fora da caixa que não pode ser só a questão dos sistemas operativos, tem que ser uma coisa muito à frente, estás a ver? E uma forma de pensar diferente, não é? Porque nós crescemos já com computadores. Pronto, isso é uma. A questão do poder, talvez, porque tens, não é? A diferença, há poder no mundo, há esta estratificação tipo social, a questão do AI, talvez, e o acesso ao AI em primeira mão, vai aumentar essa estratificação e essa diferenciação, sim. É uma reflexão que eu fiz Permites, ontem e, claro. por acaso, e é interessante. Bom, nós tivemos a oportunidade, de alguma forma, direta ou indiretamente, viver num país escandinavo. Acho que nunca tínhamos pensado nisto. O Carreira viveu e trabalhou na Suécia, o Rui estudou na Dinamarca e eu estudei na Finlândia. Por acaso nunca tinha pensado ainda nisto. Porque vou buscar a Finlândia e, e recordo-me que há uns 5 anos atrás, ou 6, a Finlândia lançou o primeiro curso sobre inteligência artificial para a população. Só de Ok. literacia, e era um curso gratuito para toda a gente. Eu comecei na altura, para não dizer que foi há 10 anos, eu posso validar há quanto tempo. E é interessante a abordagem que eles têm sobre esta área. Que automaticamente eles criaram conteúdos para a população, nem é para o engenheiro, não, é para a população, nível zero. O que é inteligência artificial? Que na altura não existia o ChatGPT, não existia nada do mundo que estamos a viver ao dia de hoje. E de facto isto é interessante, trazer pelo menos esta consciência, esta ferramenta e esta informação e as pessoas terem acesso a esta informação gratuitamente. Porque se há coisa que a mim marcou-me, e com certeza que vocês em diferentes países, mas são escandinavos, marcou, de facto o ensino, e falando do ensino, que foi o que eu tive mais contacto, eles tinham condições que num país democrático normal, eu acho que não é normal. Pronto, eu achava já aquilo fora da média, isto já foi há 20 anos aproximadamente, não é? Acho Mesmo agora recentemente, por exemplo, eu posso dizer que eu estive lá durante os anos da pandemia e quando se deu a pandemia foi fácil para eles todos terem aulas remotas, porque eles, por omissão, já todos têm computador. Não foi preciso do dar Estado. Já isso, era. não foi, já é assim há anos. Há anos. Sim, Então é de sim. género, aquilo foi só, ok, continua a utilizar o computador e continua tipo, a ficar em casa. E assim como outras questões, eu posso dizer não só pela educação, mas por exemplo na escola do meu filho, ele está lá, ele leva o telemóvel para a escola desde que ele tem 6 anos e levava o telemóvel tipo na mochila, se por acaso. Então é de género, a tecnologia está presente sempre e os putos não ficam a jogar nos telemóveis no intervalo, o telemóvel fica ou na mochila ou tipo no cacife, é isso, pronto. Está sempre presente a questão da tecnologia. São culturas. É isso. Eu acho que é já o hábito. Não é uma coisa que é introduzida. Aquilo já está.
Agora, continua, eles têm na mesma, têm tipo, e eu falo lá com amigos meus, com filhos e tudo, e continua a haver isso mesmo, que é de género, continua a haver putos, não é? Que não conseguem controlar, e também tem este vício da questão da internet e tudo mais, mas tipo, na maioria não houve tantos casos como às vezes eu, por exemplo, sinto mais aqui, estás a ver? Porque talvez se prolonga ou retarda um bocadinho tipo esta entrada na questão da tecnologia, talvez estes programas ajudassem mais cedo, não é? Como tu estavas a dizer, este Isso era programa interessante, por exemplo, a inteligência artificial. tivemos agora as eleições e foi um tema quase que não foi debatido, não é? Estratégia do país para a inteligência artificial. Como aplicar isto na sociedade? Zero. Zero. Né? E depois o que tu Mas há estavas a outros dizer, problemas. quando tiveres. Pois, as pessoas Não, não mas têm onde morar, não, mas mas é verdade, mas a inteligência metida dentro dos Sim, processos atuais pode melhorar a sociedade, pode melhorar as pessoas, né? Portanto, pode ajudar a resolver alguns desses problemas que são realmente críticos. Listas de espera do hospital, por aí fora, né? Essas coisas todas. Agora, e o que estavas a dizer é interessante. Ora, imagina, se tu também não tiveres pessoas a pensar nesses temas a nível nacional, como é que essas pessoas que que podem pensar nesses temas que não existem, ou pois não é prioridade, ou uma da tarefa dessas pessoas poderia ser verificarem lá fora outras nações, outros países, o que é que eles estão a fazer. Nações que já estejam mais avançadas, né? Ou com essa maior consciência social, humanista, que possa trazer depois exemplos para cá, adaptá-los, claro, à nossa realidade, etc, etc. Pronto, isto também é um comentário que vale para Não, toda e mas outra e qualquer faz decisão. sentido, porque eu acompanho. Yeah. Pronto, quando eu estava na Suécia, cheguei a visitar várias vezes a Estónia, e a Estónia deve ser dos países neste momento na Europa que está, do ponto de vista do governo, que está mais avançado da tecnologia, porque está tudo integrado. Nós, na verdade, neste momento, eu consigo abrir uma empresa na Estónia, sem nem lá ir. E com identificação, porque o governo está mesmo a utilizar e investiu fortemente na tecnologia. Sim, e é o que tu estás a dizer. Se o governo não fala nestes temas e não está em cima destes temas, isto vai acontecer na mesma. O problema é que não vai ser regulado. E pronto. Claro, e vai começar pelos privados, porque eles vão ver o potencial e a parte aplicar, financeira, claro, e depois existe o maior gap a nível privado-público. Um país que não está preparado, né? Não pensou nas coisas, não está preparado. Mas e depois ainda pode haver uma comparação com os outros países lá fora. Se estás a dizer que os países já estão mais avançados nessas coisas, ou seja, o próprio país entrar num ciclo de perca de competitividade por estar Não, e atrasado coisas simples. Quer dizer, nós já temos a questão do chip do cartão de cidadão faz tempo, estás a ver? E é de género. Aquilo, olhando para aquilo, tem um potencial brutal. Agora tem a questão da chave móvel, ou seja, tu já nem precisas do leitor de cartão, não é? Tu consegues fazer tudo com a chave móvel. Mas a verdade é que de género, aquilo tem um potencial brutal e tipo, não está nem 5%, talvez nem 1% do seu potencial está a ser tipo, completamente tipo, explorado. É de género como eu tinha, e isto é uma das experiências que eu tenho até, mas depois entra na questão dos dados. Também estava a ter esta conversa, que era de género, ontem, e da parte da privacidade. Ok, eu na Suécia tenho a questão que é o chamado Bank ID, ou seja, com o meu número de contribuinte eu instalo uma aplicação no telemóvel e aquilo é o meu ID para tudo. É de género, eu faço login, imagina, na conta da Mel, e eu abro a app no meu telemóvel, introduzo um PIN e faz-me login através do meu contribuinte. Ou seja, é sempre como se fosse a chave móvel, estás a ver? Mas não é um SMS nem nada. Sim. Eu vou tipo para a água, está tudo ali. Eu quando faço um registro, eu registro-me com aquele Bank ID e aquilo é a minha identificação. Ponto. Agora, se eu ficar sem bateria no telemóvel tudo, não sei como é que isso funciona, mas mas isso é outra conversa. Mas é por aí. E a verdade é que é de género, tu na Suécia, tu vais a um website e eu consigo ir lá, pondo o teu número de contribuinte, eu percebo qual é que são as casas que tu tens, a tua declaração de IRS, quanto é que tu contribuinte, os carros que tu tens em teu nome, consigo ver tudo. Pronto. E sempre assim foi. Pronto. Agora a questão, nós estávamos a discutir, foi um casal amigo sueco que esteve aqui este fim de semana e entretanto, eles estavam a falar, por exemplo, na Alemanha há uma grande desconfiança. Por exemplo, a Alemanha, e é uma das coisas até quando eu estava a trabalhar na Claro, por causa da questão de crédito e tudo, a Alemanha da Europa deve ser dos países que menos utiliza cartão de crédito, ou cartão bancário mesmo, paga ainda com dinheiro. E dizer, pá, mas a Alemanha, tipo, evoluída e tudo, e eu na altura fiquei super surpreendido. E porque, pá, é uma questão de confiança. Até a nível laboral eles têm umas leis de privacidade de dados, leis diferentes dos europeus, muito mais rígidas. Yeah. E o que eles estavam a explicar, e sabes porque é que isso é? Ela estava a explicar por acaso, é de género,
é por causa da Segunda Guerra Mundial. Ok. Por causa das listas. Porque Das ainda listas está da muito malta. vivo das listas. Não é? As listas de judeus e Sim, tudo. sim, sim. Então, para eles, tudo o que implica teres uma lista com o nome de toda a gente é algo que ainda, percebes? Ainda está muito enraizado. E é compreensível, mas é de género, porque não foi assim há tanto tempo. Claro. Não é? Sim. Da mesma forma que nós temos aqui em Portugal. Nós temos muito da mentalidade portuguesa ainda. O 25 de Abril foi há 50 anos atrás. E na Segunda Guerra Mundial tens pessoas que ainda está vivo, de alguma forma, não é? E aquilo mantém-se, perdemos o... E mantém-se ainda vivo. E é isso, pá. Eu acho que é isso, e eu fiquei surpreendido, mas pensando assim até a coisa ainda faz sentido, ou seja, e esta questão do AI é a parte dos dados, a regulamentação, e voltamos àquele tema, não é? Os governos não estarem a falar disto ou não terem um programa para isto, não é? E como é que vão regulamentar isso é crítico, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não é que os outros problemas não sejam mais importantes e prioritários, né? Que a questão fala tipo da habitação, há a questão dos médicos, há uma série de temas, né? Claro. Educação, os professores e polícias, é tudo, não é? Mas não podes deixar de reservar pelo menos aí uma porcentagem para isto, não é? Pois. Senão estarás sempre atrás. É. Pronto, Mas vai ser... essa temática, não sei, se a gente depois poderá explorar isto ou vamos para uma parte mais também mais empresarial, mais financeira, não sei. Sim, a parte da medicina é interessante, não é? Que nós vamos explorar. Há a parte da artística, não é? Do ponto de vista de direitos de autor, que é também relevante, não é? Que nós vamos ter também a oportunidade de explorar isso. Nas empresas, não é? Mas de uma forma geral, não é? A questão dos dados e como é que isto está a ser feito. Diria até que países nós podemos olhar, estás a ver, ou ter alguém tipo especialista dentro da área que de facto está a olhar para isto, porque era interessante, não é? Ter essa visão. Estas conversas ajudam-nos a abrir o cérebro, né? Portanto, quando temos os convidados de fora e tal, a pensarmos as coisas de uma perspectiva assim diferente, mais holística, mais abrangente. Concordo. Portanto, aí na minha percepção pessoal, tipo, essa tem sido assim a maior aprendizagem, a maior vantagem. Foi o que eu fiquei, por exemplo, da conversa que estava a ter com a Carla, foi isso, a questão, isto está tudo a avançar a parte da inteligência, não é? É a proteção de dados, claramente, dá pelo menos a opção às pessoas, não é? De serem donas daquilo que é os seus dados, e ao mesmo tempo da questão de tu preservares a tua identidade aí como ser humano, garantires que és tu que estás a tomar as opções. É teres o poder de escolha, mas ao mesmo tempo garantires que o teu poder de escolha é executado, não é? E não é de alguma forma clonado, ou porque a questão de hacking e tudo mais, e burlas, provavelmente também está mais exacerbado. Mas é isso. Então, pronto, é seguir para o próximo, não é? Sim. Fechamos aqui, só mais curta. Fechamos. Sim. Perdemos o Hugo. Então, mas pronto. Ok. Então, encerramos. Espetáculo. Então vá. Até à próxima. Tchau, até a próxima.